Programa do Gusta. Oferecimento Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, número 527 da Claro, e também estamos nos canais digitais, no YouTube como Canal ABC Oficial, no nosso site canalabc.com, e agora temos o aplicativo do Canal ABC disponíveis em todas as lojas de aplicativos do seu celular. Então vai lá na Apple Store, no Google Play e digita Canal ABC, que você vai ter o entretenimento na palma da sua mão. E hoje aqui nos estúdios do Canal ABC estamos recebendo um baita empreendedor, empresário e piloto da Porsche Cup. Vocês já devem imaginar que ele dirige super bem. Mas antes de apresentar esse baita piloto e empresário para você de casa, que eu tenho certeza que está muito curioso, eu tenho uma super dica para você, que está em busca de um carro com luxo, performance e alto nível, ligado a um carro só. Você está precisando de BMW Agulhas Negras, então pega essa dica. Depois desse Super VT maravilhoso, eu tenho certeza que você aí de casa ficou apaixonado nesses lindos modelos de BMWs. E você tem um lugar para garantir todos eles, na Agulhas Negras. Então não perca essa oportunidade e segue a minha dica. Voltando aqui para o programa do Gusta nos estúdios do Canal ABC, é com muita honra que eu chamo aqui nos estúdios, com vocês e para vocês, Everton Cardoso. Valeu, e aí, meu amigo, como é que tá? Bem? Bem, e você? Graças a Deus. Obrigado pela sua presença. Opa, obrigado eu, cara, pela honra de ser convidado aqui e estar no seu programa. Tô muito feliz. Que honra, obrigado. Nossa agenda bateu finalmente. Opa. Galera, a agenda do cara é complicada, do homem. Ele é fera, mas ó, o papo hoje eu tenho certeza que vai ser de ponta, hein? Opa, vamos pra cima, conta comigo. Fica à vontade. Fica bom hoje. Casa é sua, Everton. Opa, obrigado. Queria começar, cara. Você, piloto da Porsche Cup, empresário, manja muito desse seu nicho que você está. Queria começar. Você é CEO do grupo InnovSteel. Queria saber de você, como é que começou essa sua vibe nesse ramo empresarial? Como é que começou essa sua ida? Tá. Gu, uma parte que eu falo muito hoje sobre isso também, é toda a parte do início, do começo do Everton, que eu iniciei como montador de drywall. Eu comecei montando drywall. E hoje eu falo que o grupo, a verticalização que ele tem, o crescimento que ele teve, não foi com herança de pai nem de mãe. Pelo contrário, foi pessoas que acreditaram muito no meu potencial. E aí a gente vem criando essas alianças onde muitas das pessoas, fornecedores, clientes, sempre acreditando, eu sempre fazendo a minha parte também, que isso é muito importante. Eu falo que não é só o acreditar, né? A gente também tem que entregar para que isso comece a criar uma linha do tempo e a gente conseguir ir crescendo. E aí eu vim com uma ânsia de olhar para o tempo do drywall steel frame, e aí eu sempre começava a olhar as deficiências que eu tinha como montador, desde o atendimento de uma loja, desde a parte do atendimento, a formação hoje, para a gente hoje, vamos colocar assim, o mercado em si é um mercado que cresce muito. Mas hoje você não vê nenhuma faculdade formando um engenheiro, um arquiteto em drywall steel frame. Você vê hoje ainda tem um crescimento das indústrias formando o profissional, o montador de drywall steel frame, mas ainda falta a faculdade. A faculdade em si, ela inserir isso com quem? Com o cara que eu falo, é a primeira sementinha a ser plantada, o engenheiro e o arquiteto, ele nascer e vir para uma faculdade onde a gente vai colocar toda essa parte do nosso setor que cresce, mas que hoje é uma deficiência ainda grande de exatamente poder formar essas pessoas. E aí a gente, desde o começo, eu vendo todo esse lado, a gente começa a olhar para o mercado, começa a ver as oportunidades que muito não estão vendo. E aí eu comecei como montador, comecei tendo aí uma equipe própria, e aí depois eu comecei a olhar para a parte de loja. A primeira loja que eu tive foi lá em Suzano,
60 metros quadrados, num galpão que era do meu padrinho ainda, emprestado. E aí eu montei ali uma loja e, cara, começou a ir super bem a loja. E eu via que eu tinha uma recorrência, e aí a gente veio crescendo. E aí o que eu falo sempre é assim, tem o início, né? Mas eu tenho que deixar muito claro para onde eu estou indo. Então, eu nunca perdi o foco para onde eu quero ir. E para ser muito honesto, assim, nessa fase eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje, com a verticalização do grupo por inteira. Então, eu acho que isso vai se renovando, né? Com o passar, que você vai subindo cada hora um degrau, vai indo, a gente começa a enxergar além, mas sempre com o mesmo intuito, de crescimento, não perder o foco onde você está, que vai ser difícil, que a gente apanha muito no tempo, mas eu falo que eu não vi ninguém crescendo no amor, na felicidade. O seu maior amadurecimento realmente é na dor. É a dor que vai te ensinar, é a dor que vai te fazer crescer. Só que aí você tem que ter a persistência de superar esses desafios, porque aí começa, né? A escadinha, você vai subindo esse degrau realmente com os desafios, com os problemas. Ter uma base forte também, que isso é, exatamente, cara. É necessário em todas as vertentes. Exato, que aí quando você começa a crescer, só o Everton já não dá mais conta. E aí você precisa formar time, formar cultura. Cultura hoje é uma das coisas que a gente fala muito hoje dentro do grupo, porque realmente todo mundo tem que estar sabendo para onde eu quero ir e o que a gente vai construir. Se você não tem esse entendimento e não consegue passar para a sua equipe, realmente, cara, fica descompassado. Então, é os desafios que vai acontecendo conforme o seu crescimento, são as fases, né? E hoje essa é uma fase que a gente está no grupo, realmente dessa parte de cultura, de que todos hoje entendam para onde a gente está indo, qual é a ideia do grupo e o que eu preciso deles todos os dias para realmente me ajudar a chegar onde eu quero. E que eles entendam o meu DNA, entendam a cultura da empresa e a forma de como a gente trabalha. E puxando um gancho da sua fala, o público entender realmente o que você quer e aonde você quer chegar. Para quem está nos assistindo, queria que você contasse um pouco mais o que é o grupo InnovSteel, o que são as lojas Steel Home e o que vocês fazem, né? As famosas construções rápidas, né? Sim. Que muitos vídeos no Instagram, no TikTok são virais por conta das construções a seco, rápidas. Sim. O grupo hoje InnovSteel, ele é um ecossistema de construção a seco. Mas hoje eu posso falar que é uma construção inteligente. Então hoje a gente não entrega drywall e nem steel frame, a gente entrega a solução para os nossos clientes. A gente quer entender o que ele precisa para aí sim vir para um projeto e a gente poder executar. Isso é muito a vertente hoje da nossa construtora. E aí a gente tem também a divisão hoje da indústria, que é a Plaquilux. A Plaquilux hoje ela faz toda a parte de fabricação dos produtos. Então a gente fabrica desde a massa de drywall, impermeabilizantes, perfil de drywall, a placa cimentícia. Hoje a gente consegue ter, praticamente 85% de uma construção, o produto hoje é fabricado pela Plaquilux. E aí a gente tem alguns fornecedores parceiros também para nos ajudar a fechar todo esse pacote. A gente tem as lojas Steel Home, como eu te falei, ela é uma empresa que eu falo que eu sou mais apegado, mas ela começa no início da minha história, né? Então, a gente tem hoje 10 lojas próprias, e aí há 1 ano e meio atrás, eu tive a ideia de abrir franquias. E aí a gente veio expandindo com franquias, hoje a gente deve estar em média com umas 25 franquias inauguradas, trabalhando muito para que essa franquia também siga a cultura da loja Steel Home, que é o que a gente fala, é atender o cliente com solução, é a gente entender a dor do mercado, o que os outros não estão entregando, é o que a gente quer entregar. Então, a gente vem trabalhando com tudo isso e aí o grupo vem também evoluindo muito com essa parte, porque é um ecossistema completo. A gente também tem a Steel Pro. A Steel Pro hoje é um centro de formação que forma montadores tanto de drywall quanto steel frame. E temos o Enix. O Enix hoje ele é um evento para fomentar o mercado da construção a seco. Então hoje ele não é do grupo InnovSteel, como eu falo. Ele é um evento para trazer todos que são do setor. Então aí o pessoal vai lá, monta stand. O último evento a gente teve mais de 5 mil pessoas ali passando pelo evento. A gente teve muito palestrante também. A gente teve o Apolinário, a gente teve o Lucas Luco, o Joel Jota, que são pessoas que hoje, quando vão para esse lugar,
não só a gente começa a mostrar para ele o mercado, e ele vê o quanto é grandioso, esse mar azul que a gente chama, mas ele também consegue mostrar muito para as pessoas que estão nesse mercado e até para inspirar. Que é e para quem não tá também, né? Porque eu tive a oportunidade de estar no evento, eu assisti a palestra do Caio Carneiro e do Joel J. Que legal. E então eles trazem uma vertente tanto deles que estão no mercado, quanto de quem não está ainda, para entrar de fato, porque eles têm uma visão e uma ideia, junto contigo, com a tua empresa, tão revolucionária, que é difícil o empreendedor de alta performance ter. Sim, e são caras que hoje a gente fala, ele não está propriamente no nosso mercado, mas quando ele começa a ver o nosso mercado, ele começa até a inspirar as pessoas que estão hoje dentro do nosso mercado, e para que elas consigam enxergar que onde elas estão hoje, é um mercado que hoje a gente fala que ele anda na contramão da construção civil. A construção civil hoje ela tem déficit gigante de mão de obra, de tempo, de estouro de orçamento, e o nosso sistema ele trata todas essas deficiências que tem dentro da construção civil. Então, você começa a olhar, cara, hoje é igual a gente fala, tem mercado para todo mundo, não só para o Everton, mas para todo mundo que quer entrar e ser sério nesse mercado, vai ser gigante também. E a gente também do grupo vai apoiar para que ele cresça da melhor maneira possível, óbvio. E Everton, você como um grande empresário, eu vou dizer um dos maiores do ramo, como é que é liderar uma empresa de alta performance e ter uma equipe gigantesca? Porque eu imagino que é o que você falou, é uma escadinha. Antes era só o Everton, aí era o Everton e mais um, aí o Everton mais um, aí virou o Everton e mais 10. Hoje eu imagino que o Grupo InnovSteel tenha diversos funcionários, como tem. Sim. Como é que é lidar? É pressão todo dia, é alto rendimento, alta performance, como é que você lida com tudo isso? Cara, primeiro só para você ter uma ideia do grupo, a gente está hoje com média 480 funcionários hoje no grupo. É bastante coisa já, Exato. Hein? E aí a gente fala muito dessa questão, o como é o dia a dia, eu acho que é muito do dono. É nascer o dono como ele inspira a empresa. Eu realmente sou um cara de performance, eu realmente sou um cara acelerado, então a gente tem que formar o time, que é a parte da cultura, para que esteja todo dia fazendo isso. Eu sou um cara que eu não gosto muito de rotina, eu sou um cara que eu gosto hoje de ver a oportunidade e colocar para trabalhar e que tenham pessoas na minha retaguarda para que a gente possa ir fazendo. Então vou te dar um exemplo, só esse ano a Plaquelux lançou 11 produtos diferentes. A gente agora está começando a atingir a parte que a gente quer atender o cara do depósito de construção. Aí você fala, mas já tem o lojista do drywall, mas tem o cara da loja de construção que a gente precisa formar com ele que existe o drywall steel frame e que os clientes que estão indo nesse depósito também podem comprar o nosso produto. Então, cara, é trabalhar e dividir o dia a dia, mas que estejam pessoas com você realmente acreditando no seu propósito e que tenham hoje a mesma maneira do que eu toco o dia a dia, que é acelerado, que é dinâmico, que a gente gosta de bater a meta, que a gente junta time para comemorar também quando ganha. Então essa formação vem muito do dono. Então, é que não casa também, se você tiver uma equipe muito, talvez, tradicional, num ritmo mais devagar. Talvez você alcance seu objetivo num período maior. Exato. Mas com o seu, eu te conheço há algum tempo já, de ser acelerado, tudo, você vai alcançar em um ritmo muito maior. Exato. Em um curto período de tempo. É a formação do dono, que a gente chama, né? Porque tem o dono hoje que ele já tem uma certa idade e que hoje ele olha e ele fala assim, cara, eu quero trabalhar numa linear. E tudo bem para ele. É a opção dele, ele construiu até ali, só que as pessoas do time dele vai ter que estar formado o quê? Com a ideia dele. O Everton hoje é um cara de 36 anos de idade, onde ele tem uma ambição, não ganância, uma ambição de onde ele quer chegar. E eu falo para todo mundo, tem gente que chega para mim e fala, mas você não pensa como é que é esse tempo que você chega com a empresa, que você vê ela estabilizada e tudo mais? Eu falo, cara, esse tempo ainda não chegou para mim. Eu não sei o que é ter uma estabilidade, porque na verdade eu estou toda hora vindo numa crescente. Então eu ainda não sei esse momento como é. Esse momento eu acho que pode ser até um pouco difícil, mas eu acho que com o passar dos anos, com a idade, e aí você começa a ter uma maturidade e querer algumas outras coisas diferentes. Mas hoje o grupo em si, ele vem numa crescente. E eu quero crescer e as pessoas que estão comigo
tem que ter a ideia do quê? Cara, a gente está rampando, então vamos. Então tem que dar força. Continua. O que o meu concorrente quer em 12 meses, eu estou querendo em 2 meses. E aí a gente vai formando essa cultura e sim, é uma coisa diferente. Só que hoje eu falo, é gostoso, porque o dia passa rápido. Então você tem aquele jeito, o formato de vir. Eu falo para todo mundo que acender o maçarico e vamos correr e bater a meta. Só que tudo isso vem o dono acelerando e tudo mais, mas o dono também tem que ser muito espelho para os outros, né? Então, quando a gente fala da equipe de vendas, tem vezes que eu venho junto com os vendedores e falo, cara, eu ligo junto com você. Eu ligo, eu ensino, eu mostro, eu falo, ó, tá vendo? Deu certo. Agora replica. O dono, ele também precisa viver tudo isso. E eu vivo hoje desde a época de montador, né? Então, hoje eu falo para todo mundo, eu tô aprendendo a ser um CEO. Mas hoje a parte de ser um montador, de crescer e ser um vendedor, eu já sei hoje qual que são as deficiências, eu já tenho a ideia das dores, mas eu aprendo muito com o meu time todo dia. Então é aquela troca do dia a dia que você tem ali com a sua equipe que, cara, eu gosto muito, eu falo para todo mundo. Às vezes a gente pega feriadão emendado, 4 dias, eu falo, eu sinto saudade, eu sinto vontade de estar lá e de realmente trazer tudo isso. A gente tem a ansiedade e a vontade, né? E a vontade a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente vai trabalhando. É que quando feito com amor fica mais fácil, né? Exato. Eu vou dar um exemplo. Aqui, a gente está gravando um programa. Apesar de ser semanal, quando eu não gravo, eu falo, putz, vou gravar 2 essa semana para deixar para semana que vem, porque a rotina às vezes acaba não batendo. Mas dá uma saudade, sabe? Putz, eu queria estar no estúdio, queria estar fazendo Exato. isso que eu amo, que eu gosto. E aí você vai falando, podia tá rendendo, ou então quando você tá de folga, você começa a ter mais ideias e você já quer colocar isso Colocar em prática, jogo. exatamente. Exato. É isso aí. E Everton, para você, indo nessa linha assim de paixão realmente, o que você acha que mais falta nos empreendedores, empresários, CEOs hoje em dia, que você tem e você não vê neles? Porque, por exemplo, você começou como montador. Você tem essa experiência antes de virar um CEO. Você realmente andou a escadinha. Tem algumas pessoas que vão de elevador. Já não vai dar base, aí tem o clímax da história e Sim. vai para CEO. Já viram CEOs. O que você acha que é algo mais... Qual que é a deficiência maior nesses empresários? Cara, eu acho que início, quando a gente fala desse cara que ele herdou uma empresa, teve uma sucessão e tudo mais, eu acho que ele teve uma preparação. Só que tem a preparação do dia a dia. Só que às vezes tem cara que hoje ele é muito mais formado que até eu, em números, em o que ele quer chegar e tudo mais. A minha formação está no chão de fábrica. A minha economia está em eu ver uma máquina, eu olho para aquela máquina e falo, eu sei que aquela máquina pode render mais. Eu estou olhando para aquela obra, eu sei que eu posso ter uma economia melhor do que aquele cara que hoje é um CEO e não teve essa passagem de obra e tudo mais que eu tenho. E hoje eu acho que isso é um dos grandes diferenciais hoje no Grupo InnovSteel, porque eu consigo entender a dor. Então hoje quando a gente pega um projeto de obra, cara, a gente pega um projeto de obra, eu já tenho tudo na minha cabeça, como vai começar a montagem, quando vem terminando. O projeto ele aceita tudo. Só que a cabeça de quem está numa obra, de quem entende, começa a mudar muito esse jogo. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que eu tenho hoje como CEO no grupo. Mas também não vou descredenciar quem não teve essa passagem, porque é uma fonte de equilíbrio, né? É uma balança. Então, às vezes, esse cara pode ter muito a agregar do que eu. E não tem problema. Só que eu acho que é a fase de cada empresa, do que está vivendo, do que está passando. Hoje eu vivo uma fase que é igual comentei aqui agora. Estou aprendendo a ser CEO. Então, estou aprendendo muitas coisas. Só que o que eu não aprendi, eu contrato hoje. Só que a vivência de obra e tudo mais, isso você não vai conseguir contratar. Então, hoje eu falo que eu tenho um ouro na mão, que é a minha vantagem no mercado. Então, isso me faz despontar, querendo ou não, um pouco mais à frente. E você está à frente, já esteve à frente de vários projetos maravilhosos. Queria que você contasse um pouco de todos os projetos que o Grupo InnovSteel já fez, e tem um vídeo que a produção preparou. Depois que você contasse, eu queria passar esse vídeo de um famoso aí, de um artista, que você fez o escritório dele. Opa, vamos lá. Cara, de obra, putz, a gente já fez muita obra, graças a Deus, e obras que a gente lembra que é case para nós, né? Então, a gente teve a parte da nova implantação do terminal de BH,
a gente já participou da construção da Arena MRV, a gente já teve participação em grandes obras, né? A gente tem hoje um mérito que a gente chama de construir 890 mil metros já de obra. Então, de obras executadas, a gente já entregou hoje 890 mil metros. E para a gente, para nós, assim, é um orgulho muito grande. É mérito do que a gente construiu e de querer ter esses clientes para perto de nós. E o que eu falo, o cliente, quando eu tenho a primeira obra, ele não é cliente ainda. Ele fica meu cliente a partir da segunda obra. É quando realmente eu fidelizei e mostrei para ele o nosso trabalho. E hoje a gente tem muito disso também, dessa fidelização de vários clientes, porque é ele que me gera o maior marketing. É esse cara que vai no boca a boca e vai sempre indicando, que é onde a gente vê que a pessoa vem já para nos conhecer, mas ela já vem com uma indicação. Cara, 50% da venda sua já está pronta já. Aí é o nosso trabalho. E eu tenho certeza que a pessoa que você preparou o escritório ajuda bastante no marketing, que além de... Ele já fez novela, ator, empreendedor, empresário, ele é fera, eu sou fã, acompanho nas redes sociais. Vou pedir pro pessoal da equipe aí do canal ABC de direção colocar esse vídeo que vocês vão entender melhor um pouquinho. E aí, Jimmy? Bem-vindo. Entra aí. Mano. Hoje é dia de, teoricamente, entregar a obra. Já foi entregue, mas você tem que ver, né? Não, mas vim também pessoalmente também para te entregar, para você me contar um pouquinho da sua experiência. Cara, a gente teve diversos pontos aqui, né? Obviamente teve atraso, porque obra é obra, mas o que eu dependia de vocês, realmente eu fiquei de cara com o prazo. O que pegou pra gente, toda a parte de forro, toda a parte de drywall, toda a parte de acústica, a gente teve isso entregue com uma absurda excelência. Pô, cara, isso eu falo pra gente que é uma obrigação nossa, né? Na verdade, entregar assim, né? Tem gente que pede muito isso pra nós, eu falo, cara, isso é uma obrigação nossa do todo dia e de trazer o melhor pro cliente. E pra gente, o que pegou foi assim, porque quando a gente, você lembra, né? Quando a gente pegou aqui, tava no piso, não tinha uma parede, não tinha nada. Zero, concreto. E aí eu te perguntei, o que a gente precisa aqui, o drywall dá conta, o forro dá conta, você falou assim, dá conta, falou assim, mano, vai conseguir entregar no tempo, vai conseguir, e aí virou isso que você virou. Fala, deixa comigo que o restante a gente faz. A gente tá com 1.750 metros, então tipo assim, lembra, aqui também não tinha banheiro, a gente tem o forro daqui direto. Foi 1.750 metros, aí a gente teve um prazo nosso de 2 meses de obra. Exato, eu contava com 4, e você falou, eu entrego em 2, eu falei, eu acho difícil. E tudo aqui, ó. Isso aqui não tinha nada. Então, tiveram um vácuo aberto, a gente realmente conseguiu fechar tudo. Toda a parte de forro, toda a parte de drywall, divisória das salas. Aí a gente tem isso aí, velho. Ficou. Aqui a gente tá reformando. A reforma da reforma vai ser um estúdio aqui de um programa que a gente tá fazendo. Então vem um LED gigantesco aqui também. Que legal, cara. Mas a gente, obviamente, aproveitou muito a estrutura de vocês. Não, e essa parte conta com a gente também. Que a gente puder. Sem dúvida. A gente vai já estamos contando. Aí a divisória das salas, que é super legal. Então. Na verdade, assim, essa ideia de entregar a obra em si, veio um negócio aqui que ficou mega especial, que eu queria que você visse. Cara, pra gente é uma alegria e um privilégio, cara, de fazer parte da sua obra, do seu projeto. Olha que legal que ficou aqui. Da forma que você sonhou, a gente poder entregar. Cara, a própria... A turma tá aí no cinema, mas olha que legal. Boa tarde. E não sei se você tinha visto esse ambiente, mas pra gente isso aqui é mágico. E a gente pensou, cara, como é que faz? Toda a parte de forro, toda a parte de drywall, tipo, entregue no tempo, entregue, cara, do jeito que a gente realmente esperava que fosse. Então, esse vídeo é muito mais do que a entrega de obra pra te agradecer e agradecer o comprometimento de vocês. Eu fico mega feliz. É igual a gente fala, a gente tem a empresa, eu amo o que eu faço. Mas a melhor alegria, cara, é ter a satisfação do cliente. E você, cara, sendo meu cliente, do nosso grupo, cara, pra mim é uma satisfação enorme, já te falei, cara. E é por isso que não só o teu cliente, mas agora a gente é sócio, uma série de coisas que depois a gente te conta, se não é spoiler. Essa é a segunda parte ainda. Tamo junto. Bora. Obrigado, turma. Valeu. Valeu, gente. Depois desse baita vídeo, eu vou falar a verdade, Everton. Eu vou dar dica pro pessoal do canal ABC, fazer outros estudos aqui de steel framing, né, que é essa construção a seco, construção rápida, porque baita estrutura, baita escritório. Eu fico até sem palavras realmente para descrever tamanho profissionalismo, tanto do grupo quanto o seu, porque eu sinto, agora falando, te conhecendo, mas vou tirar esse corpo fora. Você tem um carinho com o cliente, pode ser o Felipe Tito, o Chiquinho, o João, quem for, você tem um comprometimento e um carinho com aquela pessoa de realmente, putz, tá andando a obra, vamos lá ver, vamos entregar para o cliente, sendo
famoso ou anônimo. Isso Sim. que é realmente se entregar pela empresa. Exato. É o que eu comento, meu cliente de R$100 e o de 10 milhões, o meu tratamento tem que ser o mesmo. Porque até esse cara que está me trazendo a obra pequena, às vezes, ele pode me trazer o cara grande. É o boca a boca, né, que você falou. Exato. Então a gente tem que aprender a valorizar, mas a valorização eu acho que é do nosso atendimento sem toda hora pensar só no valor. E hoje acontece muito isso, né? O cara fala, vou atender o cara da obra, não, eu sou o CEO, só atendo o cara do Felipe Tito, e não vai atender o pequeno. Cara, eu atendo todo mundo, eu atendo o montador hoje nas nossas lojas, que isso também o pessoal gosta bastante, porque hoje é um mercado que às vezes o dono da empresa ali acaba não dando uma atenção para o montador e tudo mais. E esse cara é o que eu dou maior atenção, porque eu sei de tudo que ele passa e eu quero ir ajudando ele porque ele é um grande o quê? Não comprador meu, eu considero ele um grande vendedor. Porque quando ele sai e fala, pô, compro na loja Steel Home e tal, isso cresce muito. E isso que faz, aquilo que volta à pergunta que eu fiz anteriormente. Isso é o diferencial que você tem de outros CEOs. Exato. Tá realmente na linha de frente. E eu queria que você comentasse um pouco. Fiquei curioso, e eu acredito que o pessoal de casa também ficou. Como é que você começou, conheceu e surgiu essa amizade Sim. com o Tito? Felipe Tito, cara, é um irmãozão. Fora, não sendo só cliente, mas, cara, um grande amigo. A gente bate muito papo. Mas eu conheci ele, eu sou piloto da Porsche Cup, você já até apresentou aqui um pouquinho. Eu conheci lá dentro o Lucas Luco, cara, um irmãozão também. Cara, muito, muito gente boa. É um cara que já esteve no Enix também, lá palestrando. E aí eu conheci o Lucas Luco e junto ele me apresentou o Tito. E aí a gente começou a falar. Eu falei, pô, me dá a oportunidade, deixa eu orçar o seu escritório. Ele tinha uma construtora que fez toda a parte de projeto para ele, que é a Alt. Aí a Alt veio para fazer toda a parte de projeto e o gerenciador da obra em si. E aí a gente orçou a obra para execução tanto do drywall, do steel frame. A gente veio ali fazendo essa composição e, cara, eu falo que a gente trabalha com muita obra, mas a obra em si do escritório do Tito, cara, é muito do que eu gosto, sabe? A arquitetura, a forma de como ele fez o escritório, cara, ficou lindo. E Tito, abraço, irmão, tamo junto, viu? E obrigado por me dar sempre o mérito de poder ter feito seu escritório e participar do seu sonho. Fico muito feliz também. Me deu até vontade, ó, já vou deixar um recado para ele, né? Como eu tô com o amigo aqui do Tito, baita escritório, quero conhecer essa estrutura aí, porque ficou de ponta, fenomenal. Vai lá para conhecer o escritório do Tito, cara, depois você me fala como ficou o escritório dele também. Se foi o Grupo Nova Steel que fez, material Steel Home, ficou, eu não vou nem ter que ir lá para já falar, ficou maravilhoso. Valeu, irmão. E Everton, obrigado. como você havia comentado, você é piloto da Porsche Cup. Sim. Como é que surgiu, agora voltando, eu perguntei isso no começo do ramo empresarial, como é que surgiu essa sua vontade de ir para as pistas, de realmente competir, performar numa Sim. Porsche Cup? Cara, eu sempre adorei carro, né? Sempre gostei de carro, sempre ia muito em Interlagos ver as corridas e eu sempre sonhei muito em um dia estar ali nas pistas. A diferença é que eu nunca sonhei que eu estaria correndo para a Porsche Cup, né? Mas ali chegou uma época que eu comecei a olhar e falei, pô, eu quero correr agora. Eu quero estar ali na corrida, no dia a dia. E aí eu conhecia o MC Gui. O MC Gui foi e comentou comigo para eu ir com ele, que ele corria na NASCAR Brasil. E aí eu fui lá ver a corrida da NASCAR Brasil, depois fui ver a Copa Truck. E aí junto, quando eu estava na Copa Truck, o Gui chegou e falou, você já conheceu a Porsche Cup? Falei, já. Ele falou, pô, você não quer ir lá? Vamos lá conversar com os caras, que aí você pode andar lá e tal. Aí eu falei, cara, nem vamos, não tenho a mínima condição de andar lá. Já dá até um friozinho na barriga, né? Ele falou, não, vamos lá. Cara, eu fui, eu e ele, e no final, cara, fiz ali troquei uma ideia com o Vinícius, com o Denner, que é o dono hoje da Porsche Cup ali, e aí, cara, rolou um puta negócio que eu comecei a enxergar a forma que eles fazem hoje com a Porsche Cup. A Porsche Cup não é só uma corrida, ela também tem a formação de negócios, que é a cultura, o DNA do negócio. E aí a gente começou a ver, eu falei, cara, eu posso ter uma coisa muito bacana na mão. Eu vou fazer hoje o que eu tanto sonhei, mas eu também vou poder fazer negócio. Cara, entrei para a Porsche Cup e aí eu falo, já é um resultado da própria corrida, como eu conheci o Felipe Tito, como eu executei uma obra dele. Então a Porsche Cup veio me trazendo isso.
E com tudo isso, cara, eu acho que muda muito a forma que a corrida ela consegue trazer para minha vida, na vida profissional. Então, não é simplesmente eu entro num carro e corro. Essa é a parte mais fácil que a gente fala. Eu tenho hoje a parte que a gente tem que fazer academia, coisa que eu era relaxado, tive que voltar, tive que criar toda uma educação alimentar, de estar diariamente numa academia. Quando a gente chega na pista, a gente tem um time que assessora a gente inteiro, que é mecânico, engenheiro, coaching com a gente também. Então, cara, você aprende muito. Tem a telemetria da pista, você entender onde você está fazendo uma curva legal, onde está faltando alguma coisa ali. Isso vai se complementando não só para a pista, mas para a minha vida também. Então, cara, ali eu acho que é uma coisa que é uma realização de um sonho, mas que também me ajudou muito a potencializar negócio, onde hoje eu tenho meus patrocinadores, que são fornecedores, que são pessoas que tiveram interesse de estar ali comigo, levando a marca dele no carro. E, cara, é um grande fomentador de negócios, literalmente, para a gente ali. Então, se tornou até hoje uma empresa nossa, que a gente coloca que é a Inova Racing. Então, o que a gente carrega ali, e, cara, é bem legal. É um dia que hoje eu falo que eu fico até com saudade quando a corrida demora um pouco a acontecer na agenda, a gente já fica ansioso e quer estar lá. É bem legal. E tem um bastidor aí, que eu vou, antes de eu comentar esse bastidor, porque eu adoro carro. Claro. Temos parceiro aqui, BMW Agulhas Negras conosco, junto do programa do Gusta. E para correr precisa ter muita segurança, não Sim, tem? Puta carro BMW também, te cortando um pouquinho, mas Aí, eu tenho uma BMW também. Cara, eu acho que é um carro com conforto e performance, de tudo que a gente gosta, mas eu falo, é um carro que foi montado para o cara do dia a dia, para a família. Então, cara, gosto muito da BMW e parabéns pela marca que você está levando aqui, que eu vou te falar, cara, é muito similar pela pessoa que você é, o que você coordena, a performance que você tem, iguala muito a uma BMW, cara, parabéns. E eu acho que é o que a gente estava falando até agora, quando a gente realmente tá do lado de parceiros que a gente veste, porque não adianta você, eu gosto do grupo Inova Steel, mas eu não visto aquilo. Exato. BMW, a gente tá lado a lado com eles. Quando eu fui fazer alguns vídeos lá na BM, da 23 de maio, tive a oportunidade de andar de M3, M2, entrei em X5, i7, que é carro de jogador do Palmeiras, Sim. o Dudu, ex-jogador do Palmeiras, tem uma. É um luxo, um requinte e um alto nível. Exato. Ligado, integrado em tudo, que é maravilhoso. E é uma mistura de performance com luxo. O conforto que ele consegue te dar com o motor que esses carros têm, cara, eu falo, também sou fã de BMW. É diferenciado. É um puta carro. E aqui nós temos, além de parceiros de alto nível, a gente tem quem compra uma BMW tem a oportunidade de blindar na RB Blindagens. Pô, aí a gente tá falando de segurança que hoje é necessário, né, cara? Não tem jeito. Carro blindado hoje em dia, principalmente em São Paulo, que é muito perigoso. Por isso que eu tenho uma dica para você de casa, que tá buscando performance alto nível da sua BMW com alto nível e segurança da RB Blindagens. Então, pega essa dica que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. RB Blindagens, a melhor do mercado, lado a lado com você. Então aqui no programa do Gusto é só alto nível. Grupo Inova Steel, BMW Agulhas Negras, com a presença do Everton hoje, RB Blindagens. Tem mais parceiros ao longo do programa que eu vou deixar mais um pouquinho para o final, que eu tenho certeza que você aí de casa já sabe. E Everton, adoro carro, adoro esse bate-papo maravilhoso. Queria que o pessoal da produção colocasse uma foto. Você do lado da Porsche, que você corre na Porsche Cup, maravilhosa. Queria que você contasse um pouquinho como é que é você o pré da corrida, né? Aquela preparação, como é que você lida com a pressão, principalmente, que eu imagino que os patrocinadores devem ter uma cobrança em cima de você também. Tem a cobrança do resultado. O resultado é algo, enfim, que é necessário para todo mundo. E como é que você lida com tudo isso? Cara,
não vou mentir que hoje você fala, pô, eu fico tranquilo. Cara, antes da corrida, minutos antes, você tá com a adrenalina lá em cima, né? E aí o que você tem que fazer é se concentrar, saber o que você precisa, limpar a mente realmente. Mas, cara, quando você entra dentro do carro, igual eu falo, o mundo desliga. Cara, ali é meu momento, eu sei o que eu preciso de entregar resultado ali para o patrocinador, mas ali é um momento único meu. Então, cara, eu acho que antes eu fico muito nervoso. Quando eu tô dentro do carro, já não é mais a mesma coisa, cara. Eu acho que minha adrenalina baixa muito já ali dentro. É óbvio, você tem um esforço muito grande dentro do carro, é cansativo. Pô, você pega hoje uma corrida que a gente tá falando, vai, em 25 minutos de corrida. Cara, você desce do carro que você jura que as pessoas olham e falam, meu, não é possível. É um esforço gigantesco ali dentro, mas é muito prazeroso. Só que corrida a gente também tem que ter a consciência. Não é toda corrida que você vai ganhar. Não é toda corrida que você vai performar bem. E aí você tem que ter a maturidade de pensar, não fui bem nessa, ver onde errei, para na próxima eu tentar melhorar, porque aí você começa a ter a sua evolução lá dentro, de não só ter uma disputa, mas é a disputa com você mesmo, de todo dia e você ir melhorando e aprendendo. E a família, quando você resolveu realmente virar um piloto, além de empresário, sim, como é que a família lidou com tudo isso? Porque acho que para todos os brasileiros, né, para quem nos assiste também, tem uma visão que, nossa, é perigoso, vai acontecer alguma exato, coisa, tem esse bafafá que, por exemplo, o Edu Guedes, nosso parceiro também, ele corre de Porsche Cup, enfim, algum tempo atrás ele teve um probleminha no pâncreas, ficou um pouco fora da Porsche Cup por esse devido problema, mas quando ele voltou, é reflexo que você tem que alinhar de novo, você precisa ver se seus, enfim, além dos reflexos, todas as suas funções estão corretas. Como é que a família lidou com tudo isso? Você também? Cara, até um pouquinho antes de contar da minha família, te contar sobre o Edu, né? O Edu, eu vi o vídeo quando ele foi se afastar por um tempo, que é um vídeo que ele pega um troféu. Cara, eu chorei vendo aquilo. E a emoção e o quanto ele inspirou voltando para a Porsche Cup, assim, para eu ver o negócio, cara, é um cara que hoje me inspira muito. Não só como piloto, mas toda a fase da vida dele, e é onde você mostra que você consegue ir se superando. Então, cara, ele é uma inspiração gigante. Eu não conheço ele pessoalmente, às vezes de um oi, tchau, mas, cara, é uma pessoa que me inspira bastante, principalmente na Porsche Cup. Quando eu vi ele voltando, eu falei, cara, eu fiquei emocionado quando eu vi ele, porque é isso que eu acho que traz toda a beleza, a transformação que a gente fala, que não é só simples entrar num carro e correr. É toda essa parte que você consegue mostrar que você tem uma vontade, que você está se superando. Cara, a equipe também, como a gente pode ver na imagem, não é só você, como você falou, entrar e correr. Tem toda uma equipe, tem toda uma preparação, os coaches, né? Exato. Tem um coach que vai ali comigo no fone a corrida inteira, me contando, me ajudando também ali. Tem toda a equipe de mecânico também que vai nos ajudando, criando todo o apoio quando a gente precisa. Então, cara, é uma equipe que hoje está ali comigo, o Danilo, são pessoas que hoje estão no dia a dia ali, que, cara, tenta me blindar o máximo possível para me deixar focado no dia da corrida. Então, hoje essa equipe aí, cara, gosto demais e, puta, é um privilégio enorme ter eles comigo. Que prazer, hein? E aí, voltando para a parte de família, a minha mãe nunca foi na corrida. Nunca foi? Nunca. Eu já chamei, mãe, vamos e tal. Ela, eu vou ficar nervosa. Eu falo, mãe, então não vai. Melhor ela ficar em casa, ela assistir depois que termina a corrida. Já sabe que tá tudo bem, que não aconteceu nada. Já sabe que tá tudo bem. Então, ela apoia, porque ela sabe o quê? Que é meu sonho. Mas ela tem um medo e um receio, que, ai, filho, a velocidade, não sei o quê. Mas no final do dia ela tá olhando e tá apoiando, mas ela não vai. Um dia eu vou encorajar ela para ir ainda, se Deus quiser, ela vai estar lá junto com a gente. Uma dúvida que eu tenho, eu tô vendo essa imagem aí dessa baita Porsche aí na Porsche Cup, você... quanto foi o máximo que você já pegou em uma corrida assim com essa nave? Cara, a velocidade assim máxima hoje da Porsche, ela vai dar entre 260 e 270 km por hora. É a velocidade que ela vai chegar hoje nas pistas que a gente tem. E você foi um dos, como eu posso dizer, escolhidos, vamos dizer assim, porque o maior acidente da Porsche Cup foi contigo. Exato. E antes de eu colocar o vídeo aí, que a produção separou pra gente, cara,
que passou naquele momento na sua cabeça? Porque eu vendo o vídeo, você capotou 5 vezes. Sim. E galera, ele tá bem, ele tá aqui conosco. Opa! Olha isso, graças a Deus. Eu falo que isso não foi um acidente, isso é manobra. Se parou de pé, é manobra. É manobra. E foi uma manobra radical, eu diria ainda. Foi. E eu imagino, porque susto, cara. capotar 5 vezes, claro, o carro tem uma estrutura, segurou bem, te protegeu, porque eu vi você saindo do carro intacto, você saiu andando. Eu sou o maior garoto propaganda hoje da Porsche, né? Você concorda? É claro, cara, a propaganda que você fez para eles é tremenda. A segurança que eu consegui demonstrar que um Porsche hoje tem é surreal, cara. Porque, querendo ou não, é um acidente feio mesmo, cara. Não tem jeito ali. É um acidente que impressionou muito ali até o pessoal que estava lá e quem viu também. E, cara, dentro do carro, se você falar assim, o que você pensa, eu pensei assim, eu quero que para. Foi a única coisa, porque, cara, é uma fração de segundos muito rápido que acontece. Só que dentro do carro, o acidente veio rápido, mas na hora que eu vi o vídeo, eu falei, cara, eu fiquei mais assustado vendo o vídeo do que dentro do carro. Porque no carro é muito rápido. Então ele passa, cara, quando você vê, parou. Então a gente desceu e tal, a equipe inteira, todo mundo, querendo ou não, fica com aquele receio de saber se o piloto tá bem. Cara, na hora que eu desci, você olha e fala, graças a Deus tô bem. E vou te falar, quando eu vi o vídeo, desculpa até te cortando. Imagina. Eu olhei, eu tava vendo um acidente da Porsche no TikTok, bombou esse vídeo, enfim, Instagram. A hora que eu olhei, piloto Everton Cardoso. Eu olhei, eu falei, Everton Cardoso, eu conheço esse piloto. Como assim ele sofreu um acidente? Cara, foi assustador vendo o carro capotando, Sim. e você, pós tudo isso, saiu. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Foi o anjo da guarda que guardou. Graças a Deus, cara, meu anjo da guarda trabalha bastante, viu, velho? O bichinho tá comigo e não me larga, graças a Deus. Que continue assim. Mas a parte de marketing foi a Clex Club, era uma empresa que estava patrocinando nós naquela etapa do ano. O Caio Carneiro foi no Enix, e aí até ele chegou lá e falou, cara, foi um dos melhores marketings que a gente já fez, porque, cara, rodou o Brasil inteiro esse vídeo. E todo mundo falando. Eu falo, pô, então pelo menos eu fiz minha parte com meus patrocinadores. Viralizou, cara, Dei retorno para todo mundo que estava ali no carro, cara. Mas foi um susto sim, cara. É um susto tremendo. E por incrível que pareça, é a primeira vez que realmente eu tô falando sobre o acidente. É uma parte que na época eu fui chamado para algumas coisas para falar e eu meio que recuei. Deu uma blindada, um pouco, né? A corrida, para você ter uma ideia, depois do acidente, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu não quero mais andar. Eu cheguei nesse nível de falar, não vou mais andar. E aí, essa corrida que quando aconteceu o acidente foi logo no comecinho do ano. E aí eu fiquei o resto do ano inteiro sem correr. E aí eu ia na corrida porque eu queria assistir e tudo mais, mas eu olhava e falava, cara, isso eu não quero mais. E aí eu cheguei um dia que eu olhei e falei, cara, eu acho que na verdade eu preciso superar os meus medos agora. Eu falei, cara, vou voltar para a Porsche Cup, mas eu vou voltar com uma forma mais consciente de aprendizado, de não uma corrida com disputa, mas uma corrida para disputar comigo mesmo os meus medos, tudo que ficou ali. E seria muito frustrante para mim, quando eu olhava parte do futuro, eu chegar e ter algo na minha vida que ficou incompleto, ficou um buraco. Eu falei, cara, eu não posso ter isso. E aí eu voltei esse ano, e cara, graças a Deus, a gente vem evoluindo, e é como eu te falei no começo, esse ano para mim, além de ser um grande aprendizado como piloto, o que está me ensinando para a vida, uma parte que você vê, que a gente comenta, pô, eu sou um cara ansioso, eu sou um cara acelerado, só que tem horas na vida que a gente não pode ter a ansiedade, a gente precisa controlar um pouquinho mais, essa parte de ser acelerado e eu quero as coisas, e eu vou para cima e não sei o quê, eu preciso às vezes recuar um pouco mais. E hoje eu começo a ver que hoje eu tenho uma constância de piloto melhor do que antes. Eu vejo que o meu tempo melhora e eu tendo a minha ansiedade mais controlada e o meu apetite de toda hora de fazer as coisas, eu começar a recuar um pouco mais e enxergar que eu tenho que levar um pouco mais de tempo para ir ganhando posição, entender mesmo a estratégia. Cara, a gente começa a ter muito resultado. Eu tenho até um vídeo que eu postei recentemente, que depois de 1 ano do meu acidente, eu volto para a pista, que é no Velocitar, que é em Mogi Guaçu.
eu volto para lá e eu ainda fiz um vídeo um pouquinho antes que eu falei, cara, eu quero gravar e eu quero deixar esse vídeo comigo. Eu falei, cara, eu tô voltando hoje, essa corrida hoje é sobre a minha superação e hoje é meu dia de vencer da pista. E, cara, a gente foi, eu corri e a gente conseguiu um bom resultado, eu consegui um pódio. Cara, foi assim, sabe quando você olha e você fala, é isso que eu quero. Você realmente tirou um peso de você. Exato. Tremendo. Que é coisa que eu poderia estar levando pela uma vida inteira. E aí eu comecei a olhar e falar, sabe, vem aquele resultado, vem o esforço que você olha que eu fiz, mas vem aquela sensação de mérito que é gostosa de você sentir, de você falar, cara, mais uma vez eu tô me superando. Então, cara, é uma coisa assim que eu sou apaixonado por corrida, mas hoje eu vejo que essa paixão, ela tá me ajudando principalmente a me educar em algumas coisas que eu preciso para a vida. E você aí de casa, eu tenho certeza que deve estar curioso para saber um pouco mais desse acidente. Vou pedir pro pessoal da produção colocar na tela, porque é algo que, falando assim, vocês não vão acreditar. Então, vejam com os próprios olhos. Com o Everton Cardoso, o piloto que estreia na categoria Challenge, acabou passando direto ali ao fim da reta oposta no trecho do Sacarrolha, uma imagem impressionante, um dos acidentes mais impressionantes, Thiago Mendonça, da história da Porsche Cup. Sem dúvida alguma, a topografia do terreno acabou contribuindo para esse acidente, né? Ele é calçado pela grama, bate na barreira de pneus ali e cai capotado, mas tudo ok com ele, o piloto saiu, foi atendido bem pela equipe médica da Porsche Cup. Tá aí a imagem mostrando mais uma vez a segurança desses carros da Porsche Cup, o Porsche 911 GT3 Cup. É o carro de corridas mais vendido do planeta e atestando mais uma vez esse elevadíssimo nível de segurança oferecido aos pilotos. Realmente foi algo chocante. Queria saber, Everton, teve alguma lesão? Se machucou? Porque nada. Nada. Caraca, que bênção. Você fica um pouco atordoado, né? Porque, pô, você imagina, é a mesma coisa de colocar você dentro de uma caixinha e chacoalhar, né? Mas não, fui muito bem atendido. Os médicos da Porsche Cup, cara, você vê pelo próprio vídeo. Antes do acidente, velho, você já vê todo mundo vindo, os médicos, o atendimento. Então, fui super bem atendido. Depois eu tive uma triagem que a gente foi também fazer todos os exames após. O médico da Porsche Cup também quis ver toda essa parte do meu atendimento, meus exames, mas graças a Deus a gente não teve nenhum dano nessa parte de machucar, nem nada. O carro tem uma segurança absurda. Eu percebi, viu, Everton? Agora me dá até uma tranquilidade. Eu vou falar até para meus pais se eu posso correr, porque pegar 260, 270, 200, cara, uma segurança com esse carro que... É absurda, cara. Você fica com vontade de andar no dia a dia. Exato. Você tem eu já tenho a dica pro pessoal de casa. Compra uma BMW, que é luxo, né? Alto nível. E quando quer algo mais, assim, vamos dizer, rapidez, além de a BMW ser muito rápida, mas compra uma Porsche. Corre de Porsche Cup. Porque aí você já vai ter a rapidez total. É isso aí, cara. E você depois conseguiu, um ano depois, pegar pódio. Pegamos o pódio depois. Foi óbvio, foi um nível que a gente teve que passar. Eu tive que fazer fisioterapia. Eu tive também que fazer a parte de voltar para a academia. Eu fiquei um tempo afastado também da academia. E aí a gente volta. Eu tenho um simulador dentro de casa, voltando a treinar simulador e tudo mais. E aí foi um intensivão até chegar esse ano e falar, cara, bora voltar a correr. E você postou aquele vídeo, hein, de inspiração. Exato. Foi um vídeo, eu acho que, eu falo que o que é bom a gente também tem que propagar, tem que publicar para que as pessoas vejam também, porque ali não era uma simples corrida, era um dia da minha superação. Então isso foi muito legal, cara. E as pessoas têm que entender também que não é porque elas tiveram um desafio que elas vão guardar para elas, para o resto da vida. Elas têm também que se libertar, de fato. Que é a superação, né? Quando tem pessoas hoje que a gente vê que tem algum problema e ela acaba não superando esse tipo de problema, às vezes ela vai ficar com isso a vida inteira carregando. E foi isso que eu olhei. Eu tenho hoje, principalmente a visão que eu tenho, não só de empresa, mas da minha vida, eu começo a olhar muito a longo prazo as coisas, sabe? E uma das coisas, quando eu comecei a olhar, eu falei, cara, isso daqui no longo prazo vai ficar algo incompleto e que eu vou falar, cara, por que eu deixei? Por que eu não fui atrás? Falei, não, então eu vou correr. Lógico que fica medo. Falar, não, você não teve medo? Claro que eu tive medo. A primeira volta que eu fiz agora na pista de Mogi Guaçu,
Cara, eu falei que se eu tivesse a pé na primeira volta que eu fiz onde eu tive o acidente, eu passava mais rápido de a pé do que dentro do carro. E aí a gente vai ganhando confiança, aí é toda a equipe apoiando e tal, e aí vem o resultado. Que foi o pódio. Galera, vou pedir para a produção colocar esse vídeo na tela, porque realmente é uma inspiração para você de casa e para todos nós. Então acompanha aí. E hoje eu chegando aqui, não é uma simples competição. Hoje a competição é comigo mesmo. E a gente treinou, eu acho que o treino foi muito para superar também aquele receio, tudo aquilo que ficou um dia na minha memória, mas hoje eu vou apagar tudo isso. Estou confiante na corrida de hoje, tenho certeza e fé em Deus que hoje vai dar certo, e hoje quem vai ganhar dessa pista sou eu. Hoje ela perde para mim. Hoje ela perde para mim, com toda certeza. Uma corrida que hoje eu estava até falando para a equipe, é uma corrida de superação. Não era só uma corrida, foi aqui que mais ou menos um ano atrás estava acontecendo o maior acidente da Porsche Cup. E hoje eu levar um segundo lugar não é só um troféu da corrida, mas é um troféu da minha superação, da minha... acho que resiliência, e tá fazendo o meu melhor aqui hoje. Obrigado a todos meus patrocinadores, minha equipe, minha família. Obrigado mesmo. Estou muito, muito feliz. Isso de fato é um símbolo e um sinônimo de superação, sim, resiliência, e realmente que tem que focar nos seus objetivos, porque exato, obstáculo maior do que você passou é impossível, eu acho, porque capotar, quase você poderia ter perdido a vida. Exato. E depois de um ano voltar, pegar pódio. É uma coisa bem legal para se comentar, porque eu falo que a minha vida nunca foi tão fácil para eu chegar. Mas, cara, um mérito na hora que você conquista, de você subir no pódio ali, cara, na hora de você erguer aquele troféu, cara, eu já ganhei outros troféus na parte de corrida e tudo mais. Meu, aquele troféu em si tem um mérito, é uma coisa tão gostosa da gente sentir com a gente, falar, cara, eu cheguei, eu consegui, me superei. Então, eu falo que esse mérito é muito foda, cara. Desculpa até o palavrão, mas... Não, mas é de verdade. Isso daí é que realmente, cara, é inspirador. Exato. E depois desse vídeo aí, inspirador, de fato, eu tenho uma dica para você de casa, que você quer comprar, vender ou alugar um imóvel com a imobiliária mais tradicional aqui da região do ABC. Você está em busca de Pantera Imóveis, então pega essa dica e aproveite agora. Pantera Imóveis, instinto que faz história. Instinto que faz história, então hoje aqui no programa do Gusta, superação, história e muito bate-papo de qualidade, hein? Opa. Então... espero vocês aí junto da Pantera Imóveis, a melhor e mais tradicional do mercado. Everton, cara, bate-papo fenomenal. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Infelizmente, estamos se encaminhando para o final, mas eu queria saber de você antes. Que dica você dá para o pessoal que está nos acompanhando, que quer ir para o ramo empresarial, para o ramo de, quem sabe, virar um piloto e conciliar os dois, ou gerir uma carreira empresarial ou de piloto? Cara, eu acho que não só para o ramo de se tornar um empresário ou só um piloto. Eu acho que não existe uma receita mágica, né? Eu falo que cada um que tem a sua história, a sua vivência, vai ter sempre algo que vai diferenciar toda essa receita para ele chegar no sucesso. Mas eu acho que um princípio básico que ele tem que saber, onde ele quer chegar, e ele saber que ele vai ter que persistir, que vai ter dificuldade, e que a dificuldade
ela faz parte dessa escadinha que a gente vem falando para que você tenha mérito. Porque se for tudo muito fácil, você vai chegar lá em cima e vai falar, legal, não vai ter o mesmo gostinho, não vai ter a forma do mérito que você carrega, porque você vai olhar naquele filme seu lá atrás, cara, você vai conseguir olhar tudo aquilo que você trilhou, você falar, cara, bater no peito e falar, eu cheguei, eu consegui. Então, eu acho que é uma coisa que eu, Everton, posso dizer que hoje, se eu cheguei onde eu estou com a empresa, com a parte piloto, é que eu sempre persisti muito, mas eu nunca tirei o foco para onde eu queria estar indo. Então, cara, eu acho que isso é uma receita básica e que pode tornar o sucesso, mas quem vai fazer se tornar esse sucesso de crescer e alcançar seus sonhos, cara, não tem ninguém ao não ser você. O mérito de tudo isso é dele. Então, galera, é persistir e insistir. Dica fenomenal, vou seguir isso na minha vida, no meu programa, nos meus objetivos. E você aí de casa que ficou curioso, vou pedir pro pessoal da produção colocar uma foto do Insta do Everton Cardoso aí, porque lá ele fala de Porsche Cup, fala sobre os novos projetos, tá na tela aí, tira um print, garanta essa oportunidade aí, segue ele que vale muito a pena. Vem projeto novo por aí, Everton? Vem algumas coisas, se Deus quiser, mas esse ano a gente está trabalhando já numa linear que a gente quer conquistar algumas coisas, mas ano que vem, se Deus quiser, vem bastante novidade. Ó, aqui no programa do Gusta sempre tem spoiler, então já segue lá, assiste o programa do Gusta, que é qualidade, informação e entretenimento garantido aí para você. E o Gusta também faço o convite para que esteja com a gente na próxima corrida da Porsche Cup e você tá lá, conhecer as pessoas e quem sabe a gente não pode fazer algo lá juntos. Fica o convite. Cara, eu já vou te dar um sim agora, eu já Top. vou assinar embaixo, vou querer ver você correndo. Vou ver, se Deus quiser, você no pódio mais uma vez. Opa. E a gente vai comemorar junto lá na Porsche. Bora, essa é a meta. Aí, ó, vai estar todo mundo em família lá, coisa linda. Vamos pra cima, irmão. Tamo Obrigado, fechado. obrigado pelo Obrigado convite. você, cara, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. E, cara, quando a gente fala de inspiração, você hoje é essa pessoa, é inspiração. Você vê uma pessoa que hoje tá brigando, mas que você sabe onde você quer chegar, cara. E hoje o que me traz aqui é realmente isso. É saber que eu posso estar apoiando e, cara, eu tenho certeza que todo sucesso que você está almejando, que você está enxergando, você vai conquistar. E aí você lembra de mim para ir junto também, que eu quero ver os seus programas crescendo. E, cara, tem um fã aqui do seu lado que, cara, quer te apoiar e te ajudar sempre no que for preciso. Mas Deus te abençoe muito, irmão, nessa sua caminhada. Eu falo que hoje o empresário já é difícil, mas, cara, o seu ramo é extraordinário, mas, cara, eu sei que também não deve ser nada fácil, mas, cara, você sabe para onde você quer ir, e Deus vai te abençoar muito nessa jornada, você vai ser um sucesso, tenho Amém. certeza. Se Deus quiser, a gente tá trilhando aí, nada é fácil, tanto no Nunca. caminho artístico, da comunicação empresarial, mas se você tiver a certeza do que você quer, fica mais fácil e os desafios viram uma Exato. rotina e a gente vai diariamente combatendo esses E desafios. sempre tendo a certeza que você vai chegar. Eu E vou vai, chegar, eu tenho tenho certeza. Exatamente. Amém. É isso aí. Obrigado, Everton. Obrigado você, irmão. Baita episódio, fiquei mais inspirado. Eu já Opa. vim inspirado, vou sair mais ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Espero que você aí de casa tenha gostado do episódio de hoje. Lembrando, estamos aqui no canal ABC, pelo canal 527 da Claro, no YouTube como canal ABC Oficial, no site como canalabc.com e nas lojas de aplicativo Canal ABC. Lembrando, toda terça com episódios inéditos às 9h30 da noite, às quintas às 8 da noite e aos domingos em 2 horários, à 1 da tarde e às 8 da noite. Te espero aqui no canal ABC, o canal que conecta você. Valeu, galera, até a próxima. Fui!